Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês nessa linda manhã na cidade santa de Jerusalém. No próximo Shabat nós vamos fazer a leitura da Parashá Harimot, mas não é minha intenção dar início ao estudo dessa porção semanal da Torá no dia de hoje. Eu já comecei a publicar artigos na nossa plataforma no Facebook, Pérolas da Sabedoria Judaica, para nós iniciarmos o estudo. Mas como eu disse no último vídeo, a celebração de Pêssah é dentre as inúmeras celebrações do calendário judaico a que nos oferece mais sabedoria, do qual podemos extrair um maior número de lições. Então vamos aproveitar esses dias intermediários, Rola Moed, que estão marcados entre o primeiro e o último dia da celebração de Pêssah, para seguirmos nos apropriando dessa sabedoria, ou seja, façamos um esforço para transformar Pêssah numa experiência pessoal. Aí você vai perguntar, mas por que você se refere a Pêssah como uma experiência pessoal se foi a libertação do povo judeu? Vejam, muitos judeus na sexta-feira, quando abriram a Agadá e fizeram a leitura, dos fatos contidos no relato do Êxodo para as suas famílias durante o Seder de Pêssah, contaram o Êxodo como se fossem notícias do passado, que eu poderia resumir da seguinte maneira: o povo judeu estava na Galuta, no exílio, no Egito, na escravidão, e o povo judeu experimentou a Geulah, a redenção, quando atravessou o Mar de Juncos. Isso é o resumo da Agadá, se nós tratarmos ela como fatos do passado, uma abordagem jornalística ou mesmo histórica, que é muito natural de ser utilizada. E se você não é judeu, se você não tem ligação com esses fatos, e que você está apenas fazendo uma visita histórica nesses eventos, mas dito dessa forma, essas palavras não guardam nenhuma conexão comigo, que sou judeu, e nem mesmo com o povo judeu. O que dirá com aqueles que não são judeus? Contudo, o exílio e a redenção do povo judeu, do nosso povo, constitui verdadeiramente um mapa para o nosso crescimento espiritual. E é por isso que é tão importante, o relato de Pêssah. Não é apenas importante para o povo judeu, mas para toda a humanidade, como eu vou procurar demonstrar no dia de hoje, mas sobretudo como você, enquanto indivíduo. Por isso é que eu chamei a atenção no início, é preciso transformar a Pêssah numa experiência pessoal, para uma transformação pessoal. O que eu vou procurar demonstrar hoje é de que maneira cada um de nós, judeus e não judeus, podemos, nos apropriando dessa sabedoria, utilizá-las para esse processo de evolução espiritual. Então vejamos, a Agadá tem, no número 4, um número muito importante, porque nós tomamos 4 taças de vinho, cada uma delas tem um significado próprio. A Agadá se refere a 4 filhos, cada um deles faz uma pergunta, portanto são 4 perguntas. Mas sobretudo a Torá em Shemot 6, no seu passuco número 6 e 7, e a própria Agadá utiliza 4 termos diferentes para descrever como é que foi que o povo judeu deixou o Egito. Lá está dito que a Kadosh Baruch Hu vai nos tirar do Egito, vai nos resgatar do Egito, vai nos redimir e finalmente nos tomar para Ele. Os tomarei para mim, é o que diz a Torá. Cada um desses termos é fundamental e necessário, pois eles constituem partes diferentes do processo mesmo de redenção. Vejam, meus amigos, é muito importante agora entender uma coisa: a redenção não aconteceu da noite para o dia, ela levou tempo. Yosef Atzadik estava preso durante 2 anos numa prisão, e ele foi sacado da prisão e transformado no segundo homem mais importante da humanidade com muita rapidez. Hashem e a Torá nos relata em diferentes momentos em que a história literalmente dá um salto para uma intervenção divina. Mas a redenção do povo judeu não aconteceu da noite para o dia. Ela levou muito tempo. Eu gosto de acreditar que ela levou 400 anos, porque o meu ponto de partida é quando a Kadosh Baruch Hu diz para Abraão Avinu: olha, a tua descendência vai ser escrava numa terra estranha. A partir daquele momento começa a nossa galuta, o nosso exílio. E ela termina quando o povo judeu atravessa o Mar de Juncos. Portanto, agora, se você quiser tomar o período da escravidão, que são 210 anos, o ponto de partida é a descida do povo judeu de Canaã, Jacó Avinu, as 70 almas, depois a morte dos 12 irmãos, e então o início da escravidão, até o caminho da liberdade, com a saída do nosso povo sob a liderança de Moshe Rabbeinu. Mas sejam 400 anos ou 210, a redenção não aconteceu da noite para o dia, é um processo gradual. E você quer mudanças na sua vida, milagres,
da noite para o dia. Você acha que Deus vai intervir na sua vida e mudar tudo da noite para o dia. Nosso povo teve que esperar 210 anos de escravidão. Foi um processo gradual, que começa com Abraão Avino, e que houve muito gemido e muito choro do nosso povo, porque a escravidão a que foi submetido o povo judeu foi cruel, sob todos os sentidos. E Moshe apareceu no cenário dos acontecimentos. Ele também vai viver um exílio, e Midian ele volta, e nós tivemos as pragas, tivemos a teimosia do faraó, que não quis nos libertar, e finalmente houve uma mão forte, braço estendido, de Akadosh Baruch Hu, que finalmente nos tirou do Egito. Vejam, foi um processo que levou tempo. E você do outro lado da câmera está perguntando o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver conosco, né? Talvez um judeu possa fazer essa pergunta também, se ele trata o relato do Êxodo como história e não como parte da experiência espiritual de cada judeu. São palavras que parecem, né, apropriadas para uma nação, mas que não parecem tão apropriadas para cada um de nós. Nos tirar do Egito, nos resgatar do Egito, nos redimir e tomar para mim, porque a Kadosh Baruch Hu tomou o povo judeu para servir, né? Nos tomou como seu filho primogênito. Para a gente poder entender em que medida isso diz respeito a cada um de nós, individualmente, e não só nós judeus, mas todos nós, humanidade, primeiro é preciso entender o que significa, nos tempos em que vivemos, o que significa Galut, exílio, e o que significa Geulah, redenção. O que significa estar no exílio? Nós que vivemos no século XXI, o que significa isso? Sobretudo, eu caracterizaria, vou dar alguns exemplos, mas evidente, é só para localizar uma compreensão a respeito disso. É estar preso a maus hábitos. E nós sabemos quantos hábitos ruins cada um de nós foi acumulando ao longo da sua existência. Significa ser escravo de velhas formas de pensar. Nós que nascemos e vivemos no Brasil, eu passei mais de 40 anos no Brasil, nós somos fortemente influenciados por esses modos usuais de pensar. Leve vantagem você também, né? Que se tornou quase um ditado popular, era uma propaganda de cigarro, né? E acabou se tornando quase um ditado. As pessoas querem levar vantagem em tudo. É se sentir muito distante dos relacionamentos que são ou que devem ser realmente importantes para cada um de nós. A relação com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. A nossa relação, sobretudo, com o nosso cônjuge e com a Kadosh Baruch Hu. Nós estamos distantes desses relacionamentos. Vejam, o que significa Mitzrayim? Egito. Mas qual é a origem dessa palavra hebraica? Tsar. Não é Kizar, como Kizar da Rússia, é Tsar. E a tradução dessa palavra para o hebraico significa estreito. Todos nós sabemos que o caminho do nosso povo no Egito foi muito estreito. Nós fomos muito restringidos. Estávamos numa terra estranha, nós fomos muito limitados. E cada um de nós, mesmo que se encontre livre, ou pelo menos tenha a falsa crença de liberdade, também vive essa mesma restrição. Nós vivemos num mundo em que a maioria das nações não há mais escravos, ou uma condição análoga à escravidão, como nós temos trabalhadores no Brasil, mas, de modo geral, a escravidão está abolida no mundo, de um ponto de vista formal. Então nós temos liberdade, ou pelo menos uma relativa liberdade, nada que se compare com aquilo que o povo judeu viveu no Egito durante 210 anos. Mas essa liberdade, que é muito pessoal, que aqui nós estamos falando agora, da forma como é a experiência de Pêssah, tem impacto na nossa existência enquanto indivíduos, e não apenas de um ponto de vista coletivo da libertação do povo judeu. Nós sabemos das limitações que essa liberdade possui e de como nós internalizamos, né, a força desses maus hábitos, dessas velhas formas de pensar, nos escravizando. Eu falei um pouco sobre isso no último vídeo. Basicamente, a Galut pode ser entendida dessa forma. E Geulah? O que significa nos dias de hoje ser redimido? É claro que a redenção final só vem com a revelação do único e verdadeiro Mashiach, que seja breve em nossos dias.
Mas antes da revelação do Mashiach, para desencadear o processo de redenção messiânica, cada um de nós tem a possibilidade de ser redimido através da liberdade. Como eu chamei a atenção no último vídeo da nossa plataforma, a liberdade é o conceito que nós mais manejamos durante Pêssar. O que significa ser livre no mundo em que nós vivemos? Ser livre significa não ser afetado pela pressão social. Muitos jovens começam a fumar porque durante a sua adolescência eles convivem com grupos de amigos que fumam. Muitas pessoas adquirem esses maus hábitos, essas velhas formas de pensar, justamente ou quase sempre como resultado das pressões sociais. Uma mulher que quer conquistar uma posição no mercado de trabalho, quem sabe ela usa uma saia mais curta para mostrar mais as suas pernas, quem sabe ela usa um decote, né, que mostre mais o colo dos seus seios. Ela não deveria fazer isso, mas é do jogo. É a pressão social que a empurra nessa direção. E eu poderia ficar aqui o dia inteiro citando circunstâncias em que a pressão social, o consumo de drogas, né, e eu não me refiro apenas das drogas ilegais, a cerveja mesmo, né? Você está no grupo de amigos, todo mundo começa a beber, você acaba bebendo. Isso sem falar de outros hábitos ainda piores, como a desonestidade, a mentira, não é verdade? Nós precisamos alcançar a redenção por meio da liberdade das pressões sociais. Não importa o que os nossos amigos façam, talvez esteja na hora de você trocar os seus amigos. A liberdade significa trabalhar duro e se sentir bem com esse trabalho duro, entendendo que ele tem um propósito, que ele tem um significado. A liberdade, a Geolá, nos dias de hoje, significa ser capaz de dizer para o nosso pai, para a nossa mãe, o quanto nós os amamos, mesmo que isso não esteja propriamente dito na moda. E para os homens isso ainda é mais difícil, em geral pela sua insensibilidade. Mas, sobretudo, a liberdade, a redenção, nesse tempo em que nós vivemos, é fazer a coisa certa quando é tão difícil fazê-lo. Tomar a decisão mais acertada, não ser vítima das pressões socioculturais, ambientais, mas trilhar um caminho. Nós não temos ainda todas as respostas, nós podemos cometer erros e vamos corrigir esses erros no caminho, mas jamais tomar uma decisão que de antemão nós já sabemos que não é aquilo que nós realmente gostaríamos de fazer, porque essa nós já sabemos que é errada. Como sair dessa restrição, dessa limitação, dessa negatividade que é Mitzrayim, que é o Egito, em direção à liberdade, à felicidade? Antes de mais nada, eu preciso entender, felicidade não é prazer. Esses dois conceitos não devem ser compreendidos como um só. Infelizmente, no mundo em que nós vivemos, a ideia de felicidade foi condicionada pela quantidade de prazer que você pode obter, mas não é isso. E se nós quisermos o caminho, porque é óbvio que essa altura do campeonato você deve estar desejoso, então aponte o caminho. O caminho não é apontado por mim, é apontado, a direção é dada, o guia é justamente a história do povo judeu. Nós estamos falando de Pêssar. O melhor exemplo para nós entendermos como é que esse processo de redenção, que não é rápido, não foi rápido para o povo judeu e não vai ser rápido para cada um de nós, porque não podem ser dados saltos espirituais, não existe essa possibilidade, também é um processo lento. Se uma pessoa diz que você pode subir degraus em espiritualidade com muita rapidez, pode ter certeza, ela está te enganando e tomando seu dinheiro. Ela está dizendo isso para que você se sinta envaidecido. É só uma estratégia para te tomar dinheiro. Eu vou fazer para você um mapa e vou vender para você e você segue essa recomendação. Isso é um embuste. Embuste, não importa de onde venha, é um embuste. O esforço para crescimento pessoal é lento, é demorado e é dilacerante, porque exige tomadas de decisão, escolhas que nós temos dificuldade de tomar. Como eu disse antes, são difíceis de fazer, mas sigamos como guia o exemplo do povo judeu. Vejam, nosso povo desceu ao Egito. Yosef, quando recebeu seu pai e seus irmãos, separou uma cidade, uma região, Goshen, para o nosso povo viver. Era um espaço privado, e lá nós podíamos seguir estudando Torá, criando os nossos rebanhos,
Mas a verdade é que nós estávamos numa terra estranha e nós pagamos um preço por isso. Qual foi o preço? A influência egípcia. Quando você vive numa sociedade liberal, onde praticamente tudo é permitido, isso também tem um preço. Por isso que eu vivo num bairro religioso. Por isso que eu escolho o meu vizinho, eu escolho os amigos que eu vou fazer. Eu não quero sofrer uma influência negativa, eu quero a liberdade, eu quero a felicidade, mas eu sei muito bem o que significa felicidade para a Torá. Então nosso povo pagou um preço por isso. E o que aconteceu depois que Iósef morreu? Ele foi o primeiro dos 12 irmãos a morrer. O que aconteceu quando Levi, o último dos 12 irmãos, morreu? Se iniciou a escravidão. Nós começamos a trabalhar para os egípcios. O faraó foi muito inteligente em nos seduzir para trabalhar para os egípcios, mas com o tempo esse trabalho virou o quê? Aflição e opressão. Não é o que vivemos nas nossas vidas. E eu não me refiro apenas a trabalho, relacionamentos aflitivos, experiências sociais que nos causam aflição e opressão. É muito semelhante com o que ocorre no nível pessoal. Quando nós nos colocamos numa posição difícil, geralmente nós vamos tomando decisões erradas que vão nos conduzindo ao nosso Egito pessoal. Como eu disse, é muito semelhante ao que acontece com cada um de nós. Nós nos afastamos da nossa casa, nos afastamos dos valores domésticos, levando em consideração que você tenha recebido eles, porque há pessoas que sequer os receberam. E nós nos encontramos agora num lugar estranho. Mas vejam, no século XXI, um lugar estranho, você pode estar, mesmo que você não abra a sua porta e saia de casa, mesmo que você não frequente ambientes inadequados, basta você ligar o computador. A internet te abre esse mundo. Você não precisa sair de casa para você poder mergulhar nesse Egito, né? Para você ser influenciado pela idolatria egípcia, na verdade a idolatria desse mundo em que nós vivemos. E no princípio, não tem nada demais, eu vou entrar aqui nesse site, eu vou visitar esses ambientes virtuais. Não parece afinal tão ruim, afinal de contas, né? O que a maioria das pessoas vão dizer, tudo tem o seu lado positivo e negativo, mas nós nos achamos suficientemente fortes para suportar a influência, né, maciça que nos chega através não só da internet, mas da propaganda, de todas as formas de propaganda e de toda a pressão social que vem através das pessoas com as quais nós nos relacionamos. Aos poucos, o que vai acontecendo é que nós justamente adquirimos esses maus hábitos, né? Que nós começamos a fazer coisas muito ruins. Eu chamei a atenção para o fato de que o exílio nos dias de hoje está preso a velhas formas de pensar e a maus hábitos. Como é que nós adquirimos esses maus hábitos? Através das portas que nós abrimos. A internet é uma dessas portas. A internet é um campo minado. Meus amigos, eu digo para vocês, eu travo uma guerra pessoal muito grande porque eu tenho vontade de sair das redes sociais. Porque não importa o quanto eu me esforce, toda vez que eu abro o YouTube, o Facebook, eu vejo cenas de nudez. É inevitável. É inevitável. E embora eu me considere uma pessoa preparada para lidar com isso, já que nasci no Rio de Janeiro, é muito ruim. Os nossos olhos não devem fitar imagens de nudez. E isso, para dar um pequeno exemplo, existem muitos outros. Aquilo que nós não queremos ter na nossa vida é o que nós recebemos maciçamente pelas redes sociais. E nós mentimos. Que maus hábitos são esses, afinal? Afinal, nós mentimos. Uma pessoa me escreve, conta da sua vida destroçada. Aí eu vou no perfil do Facebook dela, só tem fotinha linda. Ela criou uma fantasia, ela vive uma mentira. As pessoas que não sabem nada a respeito daquela pessoa pensam que a vida dela é marcada por equilíbrio, harmonia, entendimento, mas não é nada disso. A vida dela está destroçada. Nós vivemos a mentira e dela vem a desonestidade. Nós fazemos pelas redes sociais negócios desonestos e vem a nudez. E com a nudez se segue, né, a perda de sêmen em vão. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. As redes sociais e a internet se transformam num ambiente onde nós podemos obter o prazer que nós não alcançamos com a verdadeira felicidade. Como sair disso? Como o povo judeu fez para sair do Egito?
né? Nós não estamos usando a história do povo judeu como um guia. Então como é que nós conseguimos a liberdade do Egito? Você vai dizer, vocês conseguiram a liberdade do Egito porque Deus tirou o povo judeu do Egito. É verdade, Deus nos tirou, mérito todo é dele, mas o povo judeu foi quem causou a partida do Egito. Está lá em Shemot 2:23, os filhos de Israel gemeram pelo trabalho e choraram. O gemido, propriamente dito, era pelo fim do trabalho, porque era um trabalho exauriente, que realmente quebrava o nosso povo. Mas o choro do nosso povo foi como uma oração. Ele chegou nos mundos celestiais, no palácio de Akadosh Baruch Hu, como uma oração. Quando nós choramos, nós desejamos estar perto de Deus. E esse foi o início do processo de redenção do nosso povo. Nós, ao chorarmos, reconhecemos que alguma coisa não estava bem. E vejam, quase sempre isso acontece também no nível pessoal. E Hashem ouviu os nossos gemidos. E ele se lembrou da aliança com Abraão Avinu. Está lá em Shemot 2:24. Ele se lembrou da aliança e da promessa que ele havia feito. O choro do nosso povo criou em cada um de nós o sentido de esperança. Mas as camadas e camadas e camadas de escravidão que nós acumulamos por 210 anos só foram retiradas de nós realmente quando nós atravessamos o Mar dos Juncos e na praia apareceram os corpos dos egípcios aos milhares mortos. Foi aí, ao ver os egípcios mortos na praia, que o povo judeu efetivamente foi redimido. Mas esse processo começou muito antes. Foi como eu disse há pouco. O ponto de partida é quando Akadosh Baruch Hu alerta Abraão Avinu de que sua descendência seria escrava numa terra estranha. Portanto, nós temos que fazer o mesmo. Você vai dizer, então a gente tem que gemer para o Criador e chorar? Sem dúvida nenhuma. E como é que isso se expressa? Porque não adianta só gemer e reclamar, porque a maioria das pessoas confunde o gemido com reclamação e isso evidentemente afasta o Criador e não aproxima, que é o nosso desejo. Nós temos que fazer o mesmo, sobretudo querendo pensamentos melhores, querendo desenvolver hábitos mais saudáveis, relacionamentos mais próximos, como eu disse antes, com os nossos pais, com amigos, irmãos, parentes, cônjuges, Deus, uma conexão com Deus. Esse processo não avança se você não quiser uma conexão com Deus. É claro que esse caminho, por ser um caminho longo, você não tem todas as respostas. E as pessoas ficam desesperadamente nas redes sociais procurando essas respostas, mas elas estão dentro de cada um de nós. Agora você tem que dar a oportunidade de você ouvir a sua própria alma. Se você não está disposto a parar e conversar com Deus e ouvir a sua própria alma, o que ela está dizendo para você, qual é o seu verdadeiro desejo, a direção a tomar, ninguém pode dizer isso a você. Você não pode comprar isso. Não adianta você pagar a líderes religiosos para obter redenção. Isso é pessoal, não pode ser comprada. E ela só é resultado dessa conexão profunda com o Criador. As respostas nós vamos recebendo ao longo do caminho, mas é preciso que você diga: aqui eu estou, eu quero coisas boas na minha vida, eu quero um relacionamento com o Criador. Essa é a tua parte, pelo menos é a primeira parte, é o ponto de partida, aquilo que a Kadosh Baruch Hu exige de você, é a nossa parte. E então, milagres poderão começar a acontecer na sua vida. Olha, eu já fui testemunha de muitos milagres, mas eu tenho muito cuidado ao contar esses milagres, porque as pessoas têm dificuldade de interpretar o significado deles. Mas eu vou dar um pequeno exemplo, né? Ontem eu visitei anteontem eu visitei um shopping center novo aqui em Israel. Ele fica em Malé Adumim e eu não tenho carro, fui de ônibus, voltei de ônibus. Eu voltei um pouco tarde, eu tive que sair caminhando para fora do shopping e me parei no ponto de ônibus, estava um deserto. Vocês sabem
como isso é arriscado, é perigoso, e eu ainda estava um pouco em dúvida a respeito de que ônibus tomar, né? Bastou uma simples oração, pedindo proteção ao Criador, que me apareceu um rapaz judeu, eu não sei de onde, que disse para mim exatamente que transporte eu deveria pegar, aonde eu deveria pegar, e curiosamente, ele ficou no mesmo ponto que eu, aguardando o mesmo ônibus. A salvação veio para mim, foi como eu disse. Os milagres começam a acontecer. Eu pedi a Hashem uma ajuda ali, naquele momento, para que nada de mal acontecesse em mim. E veio, de uma forma absolutamente, diria, inusual. Mas é preciso ter sensibilidade para perceber a sutileza da forma como a Kadosh Baruch Hu se relaciona conosco. Então vejam, as 3 primeiras etapas do processo de redenção pessoal são as mesmas do povo judeu. Kadosh Baruch Hu nos tirou do Egito, nos resgatou, nos redimiu. Esses são os 3 primeiros passos que cada um de nós tem que caminhar para promover a sua redenção pessoal. Se eu estou num ambiente inadequado, eu me retiro. Eu mesmo me resgato, né, de viver experiências que eu sei que não vão ser boas para mim. Eu escolho, como eu disse antes, eu escolho melhores hábitos, eu escolho pensamentos melhores, eu escolho um relacionamento mais próximo com as pessoas que fazem parte da minha família e, sobretudo, na nossa relação com Deus. E, finalmente, vem a 4ª etapa. E eu os tomarei para mim. Né? A Kadosh Baruch Hu diz ao povo judeu. E Hashem faz isso com cada ser humano também. Eu não fujo dos problemas. As pessoas acham que a solução dos problemas dela... Não, eu vou fazer uma viagem à Índia, eu vou visitar o Himalaia, e eu vou, né, me internar num monastério, e eu só vou comer arroz, e vou ser vegetariano, e todos os meus problemas estão resolvidos. O judaísmo não preconiza esse caminho como um caminho de redenção. Você vai ter que encontrar a liberdade e a felicidade possível no mundo em que nós vivemos, se aproximando do Criador, enfrentando os problemas que são próprios da existência. Não existe a possibilidade de uma vida saudável e feliz se afastando dos problemas. Isso não é solucionar coisa alguma, mas privar você da oportunidade de vivenciar experiências que podem o quê? Fazer com que você tenha verdadeiro crescimento espiritual. Não comprando de líderes religiosos ou criando uma falsa fantasia, né, de caminho. Quando nós temos isso claro, veja, meus amigos, agora que eu caminho para o final da minha mensagem, eu chamo atenção para isso. Quando nós temos isso claro, muito claro, aí não há limite para a nossa liberdade, nem mesmo para a felicidade que nós podemos experimentar. No Seder de Pêssah, Hashem deu uma oportunidade muito especial ao povo judeu para dar um salto. De fato, existem momentos para nós judeus que nós podemos dar um salto, uma elevação espiritual sem precedentes. O Seder de Pêssah, quando lemos Haggadah, ensinamos as novas gerações, ensinamos os nossos filhos e revivemos isso, é uma ocasião espiritual muito especial, porque literalmente os portões dos céus se abrem para nós. Mas muitos judeus não aproveitam esse momento. Seja como for, o que eu quero dizer para vocês é que o ponto de partida dessa redenção pessoal começa em você perguntar para si mesmo: o que me escraviza? Né? Eu sou escravo do quê? E, sobretudo, que valores e que hábitos que eu tenho hoje que eu não quero mais para mim, que eu quero mudar, e quais são aqueles que eu quero internalizar para construir um novo caminho na minha existência. Se nós compreendermos esse processo, que é longo, que deve ser dado um passo de cada vez, então nós podemos transformar Pêssah de fato numa experiência pessoal, meus amigos, pessoal e transformadora. Bye!